às 10 horas da manhã. Toda terça-feira, 10 horas da manhã, o nosso programa Consultório Transamérica, com a participação dos ouvintes ao vivo. Né? Temos muitas participações, inclusive da semana passada, tem muita coisa importante que a gente tem que falar. Inclusive nós temos muitas participações com respeito ao omeprazol. Né? Então tem muita gente perguntando sobre o omeprazol, que toma omeprazol, que muita gente já tomou e que continua tomando, e o que fazer, né? Porque conforme eu noticiei no nosso programa da semana passada, né, pesquisas recentes demonstraram que o uso crônico, né, o uso prolongado do omeprazol desenvolve o câncer de estômago. Né? O indivíduo tem muito mais chance de ter um câncer de estômago quando usa omeprazol durante muito tempo. Então, essa pergunta, ela é muito reincidente, né? Muitas pessoas perguntando sobre essa questão do omeprazol, né? O pessoal lá do bairro São Bernardo, gente pra caramba perguntando sobre essa questão do omeprazol, né? Que tem a bactéria Helicobacter pylori e que tomou alguns antibióticos e tal, e muita dúvida com respeito ao omeprazol. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, porque é a dúvida mais prevalente, eu diria assim, né? A dúvida que tem sido mais frequente no nosso programa é a questão do omeprazol, que as pessoas ficam com muito medo. Primeiro que nós temos que saber, eu sempre digo e volto a repetir, é que todo medicamento é uma faca de dois gumes, né? Ele é bom para uma coisa, mas ele prejudica a outra. E lamentavelmente, no nosso mundo, no nosso país, o que prevalece é a ideia capitalista. E dentro do capitalismo, o que importa é o lucro. Por isso é que até hoje se faz propaganda de bebida alcoólica, né? Porque bebida alcoólica traz lucro. Sim, mas traz muito mais prejuízo para a sociedade. Sim, para a sociedade, sem dúvida alguma, o álcool traz muito mais prejuízo. Mas traz lucro para muita gente, né? Muitos fabricantes, revendedores, né? Tem lucro com a bebida alcoólica. Então, por isso que até hoje se faz propaganda de bebida alcoólica. Então, com o medicamento, meus caros ouvintes, é a mesma coisa, sabe? Muitas vezes se faz propaganda de medicamentos que não são bem assim não, né? E causam dependência. Um exemplo que eu sempre cito é o da fluoxetina. Eu conheço muita gente viciada em fluoxetina, que é o Prozac, um antidepressivo. Quando foi lançado esse antidepressivo, foi a maior propaganda dos laboratórios, né? Puxa vida, isso é bom demais, é a melhor coisa do mundo, resolve todo tipo de problema, vai resolver o problema da depressão, né? É o anjo que ilumina as trevas da alma. Quando ele foi lançado, a capa da revista era assim: o anjo que ilumina as trevas da alma. Fluoxetina, Prozac. Mentira, papo furado, a pessoa fica viciada, né? Não tem indicação para depressão moderada, só para depressão mais grave, totalmente equivocado. E lamentavelmente, tristemente, muitos colegas prescrevem mesmo, tá nem aí, e o paciente fica viciado nesse negócio tomando todo dia. Então, não pode. Medicamento é muito perigoso, né? Hoje em dia, né, todo congresso que a gente vai, de farmacognosia, de farmácia, a gente vê, né, alertas com respeito ao consumo abusivo de medicamentos, né? As pessoas consomem muito medicamento, né? Basta a gente ver a quantidade de farmácia que tem no nosso país. Qualquer cidadezinha pequenininha tem um monte de farmácia, porque a margem de lucro é muito grande, né? É muito grande. Você ganha 4 vezes, 5 vezes o preço do medicamento às vezes. Por isso que o medicamento varia de preço do jeito que varia. Você vai na farmácia, é um preço. Você vai na outra farmácia, é 4 vezes o preço que você paga naquela. Você fala, nossa gente, que diferença é essa? Por causa disso. A margem do lucro, né, do vendedor de remédio é muito grande. E o do fabricante. Tá? Então tem um monte de gente que ganha muito dinheiro
vendendo medicamentos para as pessoas. E muitas vezes a pessoa consome medicamento, está com problema, né, e acha que o medicamento vai resolver. Lê do engano. Muitas vezes vai piorar o seu problema, vai te trazer mais problema do que solução. E no caso, o omeprazol, por exemplo, existe um abuso muito grande do uso de omeprazol. Né? Tem gente que toma omeprazol, toma um monte de remédio, depois toma omeprazol para, entre aspas, proteger o estômago. Não protege nada, vai agredir ainda mais. E agora tem mais essa, né? Estudos recentes mostrando que 2,5 vezes é o número que aumenta as pessoas que podem ter câncer em virtude do uso crônico de omeprazol. Então, não está com nada, não está com nada. Medicamento é muito perigoso, deve ser usado só sob prescrição médica durante o período prescrito pelo médico. Não pode ficar usando medicamento direto. Muitos medicamentos psicotrópicos causam dependência. E tolerância. O que é isso? Dependência, a pessoa depende daquele medicamento. Ela não consegue ficar sem ele, igual o diazepam. Tem paciente que é viciado em diazepam, em Gempax, não fica sem de jeito nenhum. Não consegue dormir, não consegue comer, não consegue fazer nada porque está viciado naquele medicamento. Isso para quem vende o medicamento é show de bola. Você vende um medicamento que a pessoa é obrigada a consumir, porque ela está dependendo daquilo. E tem outro problema, que é a tolerância. Cada vez você vai precisar de mais medicamentos para você ter aquele mesmo efeito. Então, às vezes, a pessoa começa tomando, por exemplo, Gempax, 12,5 miligramas, né? Meio comprimido de 5 miligramas e faz efeito. Depois ela vai precisar de 10 miligramas, depois ela vai precisar de 20 miligramas para ter o mesmo efeito. Então, para quem vende o remédio, é show de bola. Imagina um remédio que você vende, a pessoa vai ficar viciada e cada vez vai ter que consumir mais. Pô, show de bola para quem vende e péssimo para quem consome, lógico. Então, minha gente, tenha muito cuidado. Não use medicamento sem orientação médica. Não use medicamento porque fulano ou beltrano sugeriu, falou que é bom. Porque muitas vezes você pode se dar muito mal mesmo, tá? Nós temos aqui uma outra participação de um ouvinte. Bom dia, Ju. Olha com o doutor Cici como eu faço para controlar o triglicérides. Obrigada, Eliette. Eliette, muito obrigado, minha querida, pela sua participação. É um prazer muito grande tê-la como nosso ouvinte, viu? Muito obrigado mesmo. Para você controlar triglicérides, puxa vida, olha só. Como a gente sempre fala, né? Desde Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Tem tempo pra caramba, né? Desde Hipócrates, né? Que é tido como o pai da medicina, que, né, nós médicos sabemos que o importante são os hábitos de vida, né? Os hábitos que a pessoa tem na vida, prática de atividade física e uma alimentação adequada para você ter boa saúde. Então esses remédios milagrosos, fuja disso. O papo do óleo de coco é papo furado, não tem nada a ver, sabe? Às vezes aquele chá de 30 ervas, aquilo tudo é um 7-1, aquilo é picaretagem, então fuja disso. Para você ter boa saúde, gente, não tem outra conversa. Fora disso é conversa fiada, sabe? Não tem milagre, não, vai tomar um remédio, não, você vai mudar o seu metabolismo. Tem medicamentos que são extremamente perigosos. Hoje a gente tem muitos casos de pacientes que têm problemas de saúde causados por medicamentos. Às vezes o paciente está com a tonteira desgraçada, não sabe o que é, pum, você vai ver o efeito colateral do medicamento. Por exemplo, antihipertensivo, né? Quem tem pressão alta, por exemplo, eu sou hipertenso, tomo losartana, né? Difedipina, aí tem hora que para dar hipotensão postural, eu levanto, e fico tontinho, aí eu tenho que... Isso é o quê? Efeito colateral do medicamento antihipertensivo, tá bom? Então todo medicamento, gente, tem efeito colateral. Todo medicamento é uma faca de dois gumes. Cici, planta medicinal, da mesma forma. Planta medicinal tem princípio ativo. Eu dou sempre o exemplo da camomila, né? Que é uma plantinha que todo mundo acha assim, uma plantinha inocente, né? Uma plantinha que não tem problema nenhum. Nada disso. Camomila, né? Se for usado para o paciente que está tomando, por exemplo, algum anticoagulante, né? Como varfarina, como AS, pode ter sangramento.
Então, se a pessoa vai fazer uma cirurgia, não pode estar tomando chá de camomila, de jeito nenhum. Se a mulher vai ganhar neném, vai ter um parto, seja normal ou cesariana, não pode estar tomando chá de camomila, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o chá de camomila, como diz o povo, raleia o sangue e a pessoa vai ter um sangramento, né, que não vai conseguir parar e pode ter uma hemorragia grave. Então, mesmo um chazinho de camomila, veja você. Então, toda planta medicinal, né? Toda planta medicinal, isso sim, preste atenção, que isso é importante você saber, né? Por exemplo, tem uma planta que chama garra do diabo, é uma planta, apesar do nome assustador, garra do diabo, tal, é uma planta show de bola para combater dor articular, dor das articulações, inclusive nas dores de chikungunya, né, de artrite reumatoide, né, combater dor articular, show de bola. Você tem que usar uma pequena dosagem, mas ela pode ter um efeito colateral de uma dor no estômago louca mesmo, você pode ter um problema até grave de estômago, ter uma úlcera por conta do abuso dessa planta medicinal. E é uma planta medicinal. Você fala, uma plantinha não faz mal? Não, pode fazer muito mal sim. Você tem que estar informado, tá? E o estudo é dinâmico. Hoje a gente fala que uma coisa é certa. Aí passa um tempo, os estudos mostram que a coisa não é certa, que a coisa é errada, que aquilo que a gente falava antes, para hoje, diante dos estudos de hoje, aquilo está errado. Você fala, puxa, então o negócio muda toda hora? Puxa vida, muda demais. Por isso é que a gente tem que estar sempre atualizando, você tem que estar sempre lendo, pesquisando e sabendo onde procurar. Porque se você for ler na bula do remédio, ele vai falar que o remédio só faz bem. Lógico, só faz bem, isso é coisa boa demais. Mas na real, tem problema, igual o omeprazol, não pode, tem indicação. E se tem Helicobacter pylori, então o que você tem que fazer? Tem que tratar. Então hoje a gente sabe que tem que tratar o Helicobacter pylori, tratamento com antibiótico e tal, que é uma coisa, inclusive, um tanto inovadora, né? Quando eu me formei, a gente nunca falava nunca podia imaginar que a úlcera de estômago pudesse ser causada por uma bactéria, Helicobacter pylori, né? Inclusive foi um professor meu, Luiz de Paula Castro, professor show de bola, ele que descobriu isso, aqui, professor da UFMG, né? E na época, o pessoal pirou com ele, falou, que isso, né? Tratar úlcera com antibiótico, que antigamente não se sabia, né? Que o Helicobacter pylori, que é uma bactéria, é a causadora da úlcera péptica. Então, tem que ter muito cuidado, usar a medicação só durante o período que você realmente necessitar, tá bom? E ficar longe desses medicamentos milagrosos, né? Porque sempre tem, você clica na internet lá, para emagrecer então, nossa senhora, para emagrecer tem tudo. Aí tomar limão com água, 10 dias. Pô, bicho, peraí, né? Limão com água, imagina. Pensa um pouquinho, né? Nós somos seres racionais. É o que nos diferencia, por exemplo, do cachorrinho, do gatinho. Nós somos dotados de razão, a gente raciocina. Pensa aí, meu amigo, você come, né? Come demais, né? Adora uma carne gorda, toma cerveja doidado, quando vai no aniversário de criança, azara na mesa, come tudo de doce, aí depois você vai ficar 10 dias tomando de manhã cedo, aguinha com limão, e você vai ficar com, né? Pô, peraí, né? É lógico que não, é lógico que não, tá? O caminho é difícil, né? Você perder peso não é fácil, não é fácil, não é fácil, porque mexe com os nossos hábitos. Por isso é que é tão difícil. Mexe com os nossos hábitos. Nós temos hábitos na nossa vida que a gente adquiriu ao longo do tempo e que são difíceis de largar. Eu vejo meus pacientes lá, puxa vida, os tabagistas, né? Pessoas querendo parar de fumar, de beber. Puxa, eu vi do sofrimento que o pessoal passa, cara. Nó, sabe, você sai, tem dia que eu saio de lá até deprimido. Eu falo, puxa vida, como é que é a miséria humana, né? Como é que nós seres humanos, a gente, puxa, passa por muita provação, porque é barra pesada, bicho, você parar de fumar, parar de beber, você vê o pessoal vai lá para doutor, eu sei que esse trem tá me matando, mas eu não consigo parar. Eu não consigo, o que eu vou fazer? A pessoa chora lá, eu fico até, choro junto, mas o que eu posso fazer, cara? É a miséria humana mesmo, né? E a gente tem que fazer de tudo para adotar comportamentos que vão nos fazer viver mais e melhor. Isso aqui é o nosso objetivo da vida, não é ganhar dinheiro, ficar rico, isso não tem nada a ver não, viu bicho? Não tem não, você precisa de grana sim, né? Se ficar duro total, não
tem jeito, né? Desempregado, na pioral não tem jeito. Mas não é dinheiro, tem outras questões, a gente viver bem, viver em paz com a nossa consciência, ser solidário, não é isso? Pô, eu tava lá no Nordeste, cheio de dor, chikungunya pra danar, vim pra cá, comecei a trabalhar, atender o pessoal aqui. Pô, bicho, tô de boa, tô numa ótima, graças a Deus, porque eu vejo lá, né, que a gente pode ajudar as pessoas parando de fumar, e tão difícil parar de fumar, né? Viciado desses remédios, fluoxetina, diazepam, isso é uma porcaria desgraçada. Tem indicação, tá certo, mas não ficar abusando. Tem gente que toma fluoxetina há 5, 6, 7, 8 anos, e agora Ritalina e Rivotril, né? Quem receita hoje Ritalina e Rivotril é professora. Com todo respeito às professoras, eu também sou professor, mas professor não pode sair receitando Ritalina e Rivotril, né, para pacientes, não, pelo amor de Deus, né, para aluno. Ah, esse menino tem que tomar Ritalina, esse menino tem que tomar risperidona, esse menino tá o cão na sala. Mas não é isso, não. Tem que ver. Às vezes o ensino não está tão interessante, né? Eu conheci um gurizinho de 13 anos, menino espertinho e com muita dificuldade de matemática e tal. Mas se você mudar o método, por exemplo, tem um método Kumon, um método japonês para ensinar o menino, de repente o menino se adapta. Não fica enchendo o menino de remédio, não. Porque esses medicamentos acabam embotando o raciocínio, atrapalhando as pessoas. Então, não é legal. Não pode ficar tomando medicamento assim. Mas, no entanto, o que a gente vê, pra você ver, né? O comércio que é de medicamentos, né? As farmácias todas fazendo promoção de tudo. Você chega lá, vende tudo, felicidade, né? Resolve tudo lá na farmácia, bicho, e não resolve nada, você vai ficando deixando grana lá, tá? Então, com respeito ao omeprazol, é a mesma coisa. Converse com o seu médico, doutor, realmente vale a pena, né? Não só o omeprazol, qualquer medicamento, tá? Tenha mais cuidado com o medicamento. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouco no terceiro e último bloco.